Muito bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Gente, estou passando aqui depois de algum tempo, né? Praticamente um mês aí sem postar, sem trazer conteúdo, sem trazer a mensagem. E hoje eu tô até aqui sem filtro. Pois é, pessoal. Vim aqui conversar um pouquinho, abrir meu coração. Foram 25 dias que eu fiquei internada, né, novamente, dessa vez em outro hospital. E logo assim que eu voltei, eu passei o final de semana com a minha filha. E quando foi no domingo, ela passou mal e eu levei ela no hospital na segunda-feira. E aí internaram ela também. Fiquei mais uma semana internada com a minha filha no hospital. Ou seja, foi aí um mês, né? Mais de um mês, um pouquinho de experiências. Eu queria aqui compartilhar, né? Compartilhar um pouquinho dessa experiência, trazer um pouquinho do que eu passei, do que Deus fez na minha vida, né? Nesse período, porque aqui eu sempre estou falando, né? Trazendo a mensagem de fortalecimento, de testemunhos também, né? E muitas vezes é claro que a gente quer o bem, quer que as coisas boas só aconteçam, mas não. Aqui na Bíblia, o Senhor ele diz que no mundo teremos aflições, né? Mas para a gente ficar firme. E eu não poderia ser o contrário do que eu trago aqui, né? Do que eu prego. Claro que nós somos humanos, somos falhos demais, somos demais, né? Tem dia que a gente não tá tão forte e tá tudo bem. E esses dias são os dias que eu falo, sabe? Que eu converso com Deus, falo, Deus, me carrega no seu colo. Me carrega, me ajuda, porque minha força tá pequena. E tá tudo bem, e Ele vem e carrega, viu? Deus é maravilhoso. Eu mais uma vez me internei, né, com problema de trombose, que eu já estava me recuperando da outra internação. Dessa vez veio um pouquinho mais grave, né, que foi uma trombose arterial. Essa trombose, ela é grave, né, ela pode bloquear a circulação das artérias e vir até uma amputação. Foi o que aconteceu comigo, né. Eu vinha sentindo muitas dores, internei a primeira vez, né? Graças a Deus não precisei amputar o dedo, que ele já estava ficando roxinho, perdendo a vida, né? Só que depois eu, em recuperação, eu comecei a sentir novamente dores, dessa vez na coxa. E era praticamente a dor parecida, né? Não com tanta intensidade, mas estava parecida. E aí, no dia que eu fui fazer uma consulta, que já era uma consulta que já estava marcada aqui pelo SUS, né, pelo CISREG, com a angiologista, cheguei lá, relatei para ela tudo que eu estava sentindo e o meu dedo já estava voltando a ficar roxinho de novo. Então ela viu a necessidade de uma nova internação. Nesse dia eu fui com a minha irmã e eu não imaginava, gente, não esperava que eu fosse ficar internada de novo. Mas Deus, ele tem as suas formas diferentes de agir. A gente faz planos de uma forma, mas Deus age de outra. A gente pede certas coisas, né, para acontecer, e Deus vem e age de outra forma. Há um tempo atrás eu estava orando, né, pedindo a Deus que sobre essa minha enfermidade, e eu estava sem recurso financeiro, e os meus exames são muito caros para fazer, né? Esses exames, né? Só um exame que eu fiz da arteriografia, ele custava entre R$1.700 a R$3.000. Eu não tinha esse dinheiro. Cada perna minha que eu faço de exame para ver a circulação, que é o Doppler, custa na faixa de quase R$300 cada perna. E aí eu orei o Senhor, eu falei, Senhor, eu não tenho esse valor, né?
Gostaria muito de fazer esse tratamento. Estou aguardando aqui sair a minha vaga para poder fazer, mas não saía também, demorando, né? Pelo sistema. Mas até que chegou esse dia, né, da internação, e ali eu fiz todos os exames. Fiz exame do coração para ver se tinha, né, o problema. Fiz exames das pernas, e aí foi onde, né, constatou, não só na perna esquerda, que foi onde eu estava com a enfermidade, né, com os bloqueios ali, os trombos, né, mas um pouco na perna direita também. E eu ando com muita dificuldade, né? Eu ando devagarzinho igual uma velhinha. Então tá aí o motivo de eu tá desse jeito, né? E eu orava, pedia assim, mostra o que tá acontecendo, se tem tratamento, o que eu posso fazer. E foi uma forma que Deus fez, né? Me internar para poder investigar. Para honra e glória do Senhor, eu me internei no hospital público, mas que eu fui tão bem tratada, gente. Fui muito bem tratada. Eu fui acompanhada por médicos maravilhosos, né? Em especial lá o Dr. Lucas, aqui do Hospital Ronaldo Gazola. E ele, com todo cuidado, começou a investigação. Na verdade, começou com a minha angiologista, né? Da consulta, comecei a falar e a minha irmã também foi usada por Deus, que ela lembrou que eu já tinha perdido um filho, né? Quando eu era nova, na hora do parto ali, tive eclâmpsia, né? Tive complicação. Da minha filha também, ela nasceu com 7 meses, também quase perdi ela com complicação. E dali puxou, né? Foi puxando esse assunto e ela começou a achar estranho por causa de muitos episódios que eu estava tendo dessa doença da trombose, né? Eu jovem ainda, digamos assim, né? E ela começou a investigar e ela falou, não, vou te internar para a gente também investigar o que é isso. E fez ali um texto, né? Me encaminhando para poder eles investigarem isso e me internar, porque eu estava correndo risco, porque se fosse realmente esse problema, que o remédio que eu estava tomando antes, que era o anticoagulante, não estava me protegendo. Por isso que deu episódio na minha coxa, de eu sentir a dor. Não estava me protegendo, gente. Ou seja, a qualquer momento o trombo poderia subir e eu ter realmente ali um AVC, né? Porque quando vem pro pulmão, pro cérebro, posso ter um infarto fulminante, um AVC cerebral. Então, dali eu já vi o cuidado de Deus, né, sobre a minha vida. Eu falo, eu sou uma sobrevivente. Por quê? Porque ainda existem coisas, né, que Deus precisa fazer. Gerar testemunho dói, né, gente? Não foi fácil, não. 25 dias. A princípio, na mesma hora, eu não podia botar o pé no chão mais. Dali, já saí do consultório dessa angiologista de cadeira de roda. A princípio, eu tive que usar fralda, né? Depois, comecei a negociar lá uma comadre, que eu não podia pisar o pé no chão, tinha que tomar banho no leito. E ali eu fazia meu xixi na comadre. Depois conseguimos eles me liberarem para mim ir de cadeira de roda para o banheiro, que era pertinho, dentro do quarto, né? Tive que ir de cadeira de roda, então foi todo um processo nesses 25 dias internada lá, né? E ali sempre o cuidado, todo dia vinham, faziam exames, né? Sinais vitais. Eu tenho também que agradecer às enfermeiras, sabe? Com todo cuidado, gente. Tá aí uma profissão, né, que precisa ser valorizada. Muitas ali estão realmente trabalhando por amor, dedicação, sabe? E eu conheci pessoas tão especiais, gente, tão especiais. Tem uma que é até minha seguidora e ficou minha amiga, né? Mas assim, cuidado, sabe, de cada uma, atenção. Às vezes a gente até brincava, age como psicóloga, porque, né, cada caso aqui, gente. Mas eu passei momentos bem difíceis, né, lá também. Assim que eu cheguei, fiz amizade com quem estava no quarto, né, cada um com a sua luta ali.
buscando, né, se curar, querendo a cura, com as suas dificuldades. E, infelizmente, ali no meu quarto eu presenciei 2 óbitos, né, de 2 pessoas. Uma foi jovem, quase da minha idade, e a outra já foi uma senhorinha que já estava se despedindo, ela estava muito ruim, né? Já tinha um buraco aqui atrás, as caras, né, que se fala, já estava muito debilitada. O Senhor recolheu, mas eu presenciei, né? E essa que foi mais jovem, ela tinha uma deficiência, né? Ela não enxergava direito. Foi muito triste, gente, porque ela queria viver, sabe? E estava ali se cuidando com alguns problemas, já tinha algum tempo que estava ali internada, mas ela fazia tudo, nem parecia que ela tinha, sabe? Que não enxergava direito. E ela fazia hemodiálise, né? Diálise ali no quarto mesmo. Até que teve muito alegre, né? Pra frente. Mas teve um dia que ela começou a se sentir mal, sabe? Não estava muito bem. E a gente vendo que ela estava mais quieta. Depois dela fazer esse procedimento. E aí a filha dela foi lá, sabe? Chegou já de noite. E ela já não estava passando bem, a gente observando, né? Daqui a pouco a filha dela estava lá. Eu lembro que a filha dela passou, sabe, hidratante, conversou com a mãe. Ai, gente, foi tão triste, meu Deus do céu. E aí, daqui a pouco ela parou. Aí tinha uma enfermeira, né, que é até essa que eu falei, que se tornou aí minha seguidora amiga. E ela viu, olhou assim, falou estranho, e começou a chamar o nome dela. E aí ela não respondia. Daqui a pouco ela correu, gente. Correu, foi lá, viu os sinais vitais, chamou a equipe médica. Daqui a pouco o quarto foi tomado de médicos, sabe? Foi muito rápido. Eles agem muito rápido, porque ficam, né, de prontidão. E quando chegaram, fizeram de tudo, gente. De tudo. Para tentar salvar a vida dela. E a filha dela lá chorando. Mãe, ai... Aquilo cortou meu coração, gente. Olha eu emocionando aqui. Daqui a pouco o Cílio está pulando. Foi muito difícil, porque eu nunca tinha presenciado assim. E eles ali tentando fazer, né, ressuscitar todos os aparelhos, não desistiam toda hora, tentando ali fazer com que ela voltasse. E eu fui ficando nervosa, sabe? Eu fui ficando nervosa, outra menina também no quarto, nervosa, e eu comecei a chorar. Aí colocaram, né, algo assim pra mim não ficar vendo, mas eu ainda conseguia ver. E a barriga dela foi inchando e não conseguiram. Dali mesmo ela partiu, botaram a filha do lado de fora e a filha lá gritando. Foi desesperador, foi difícil. Mas ao mesmo tempo, sabe, que eu aprendi realmente, a vida é um sopro, né? O tempo dela aqui na Terra acabou. Foi pregada a palavra para ela, eu creio que ela tá com Jesus, né? Mas foi muito difícil para mim assistir, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fiquei em choque, né? Depois me deram remédio para me poder dormir, para me acalmar. Mas eu fiquei pensando, eu pensei, meu Deus, será que também daqui a pouco vai ser, eu também vou partir? Mas a diferença é que apesar de tudo isso, eu pensava, Senhor, chegou a minha hora, tantas internações, que o Senhor cuide, sabe, da minha filha, cuide da minha irmã, né? Consola os corações delas. Era o que eu pedia. Era o que eu pedia. Só que eu não entendia, né, ainda. Eu pedia a Deus para me mostrar o que Ele queria de mim com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí foi onde eu continuei, né? Depois foi a senhorinha também que partiu. E ver as pessoas ali, eles colocando, sabe, no saco. Nós realmente somos pó, somos muito breves, somos um vaporzinho, né? E o que a gente faz
com esse período que a gente está. É isso, é compartilhar. Foi o que Deus plantou no meu coração. Compartilha suas experiências, compartilha seu testemunho, para que você ajude outras pessoas. A vida é essa, né? Caiu, levantou, e se caiu, use como testemunho para ajudar a levantar outras pessoas. E é tão bom, né? As coisas pequenas, a gente valorizar as coisas pequenas. Gente, você tá lá de fralda, sabe? Você só queria poder tomar um banho. Quantas pessoas não queriam sair dali, botar o sol na cara? Hoje eu, graças a Deus, quando eu cheguei em casa, que eu botei o meu sol, aliás, meu rosto, né? O sol assim na minha cara. Que sensação maravilhosa de poder dar meus passinhos, mesmo com dificuldade. Em tudo dai graças, gente. Em tudo dai graças. Muitas vezes aquilo que a gente despreza é tão valioso para alguém. É tão valioso para alguém, gente. Sabe? E eu glorifico a Deus por estar aqui nesse momento, compartilhando isso com alguém, com você. Mas o que eu quero dizer, né? Que depois disso eu fiz boas amizades ali. Eu fui melhorando, né? Fui melhorando, tomando medicação, tomava muita injeção na barriga, minha barriga tá roxa até hoje. Eram 2 injeções, de cada um de um lado da barriga, né? 2 de manhã, 2 à noite. Fora a quantidade de medicação que eu tomava, muitas medicações, né? Mas eu comecei a ver ali, né? Realmente, né? Falei, não, Deus quer algo, né? Tô aqui, tô me recuperando. E ali, até o dia que eu comecei a botar meus pés no chão, eles me liberaram para mim andar no quarto. Você pode tomar seu banho, você pode andar até o banheiro, né? Não abusa, mas você pode. E dali eu comecei, gente. Eu comecei e eu levantava, ia tomar banho, né? E ali eu comecei a arrumar minha cama. Não deixava nem... Porque as enfermeiras vinham na hora do banho, né? Que era o nosso banho. Elas vinham para trocar a nossa roupa de cama, o lençol. E eu tinha prazer de pegar o meu lençol, trocar minha caminha. Aquilo ali me ajudava, sabe? Tipo, não, eu tô viva, eu tenho utilidade. E comecei a ajudar quem estava ali no quarto, porque depois, uma dessas pessoas que também faziam isso, né? A minha amiga do coração, que eu também peguei para mim, ela continua internada. Mas ela vai sair para honra e glória do Senhor, para testemunhar também. Para testemunhar, eu creio. E ela teve algumas complicações que ela faz diárias, não pôde andar. Nesse período eu comecei a ajudar, né? Ajudar, porque assim, no hospital, às vezes, né, faltava muitos profissionais, né, da enfermagem, e ficava sobrecarregado para outras técnicas, né? Então, às vezes elas não podiam dar aquela atenção, apoio, eu entendo. E aí eu fazia, gente, fazia com tanto amor, né? O que precisavam de mim, eu botava lá minha luvinha, ia, não fazia esforço, mas o que eu... vou pegar, tinha uma vozinha, gente, parecia minha avó. E eu cuidava dela, sabe? Brigava para ela beber água. 92 anos, mas lúcida, sabe? Nossa, peguei um amor e ali botava, ela comia sozinha, né? Mas tinha que botar, porque ela tava de cama, não podia levantar. Nossa, que bênção, sabe? Experiências assim que eu peguei. E teve também uma situação onde chegou uma pessoa. Gente, muita gente precisa, sabe? De uma palavra, às vezes só uma palavra. Em hospital, a gente sente muita falta de ir alguém visitar a gente. Quando não vai, a gente fica triste. A gente sente essa falta, né? O celular ajuda muito, ajuda. Mas da pessoa aí, a gente se sente bem, sente, sabe? Que a gente é amada também. E eu via lá, tem muitos idosos abandonados, gente. É muito triste isso.
que as pessoas vão lá, os parentes deixaram, e deixa lá, não vão visitar, não vão ver, é triste demais. Então, se você tem condições de ir fazer uma visita, vá. Se tem alguém enfermo da sua família, algum amigo, não deixa de visitar. Isso é muito importante, gente. E quantas pessoas precisam, sabe? Às vezes só de uma palavra, aquilo ali mostra carinho. Graças a Deus, algumas pessoas foram me visitar, e principalmente pessoas da minha igreja, né? Algumas pessoas chegavam lá, iam, oravam. Aí eu falava, vai lá. Teve uma que ela foi lá, pediu para cantar, ela cantou. Coisa linda, gente. Todos os dias eu lia a Bíblia, né? Levantava, lia minha Bíblia, cantava, botava louvor. Era o que eu sentia que tinha que fazer. E quando eu não fazia, porque tinha dia que a gente acordava realmente, tinha dia que eu não acordava tão bem, né? Tanto sentindo dores quanto triste, né? É normal. Mas ela chegava e falava, cadê o louvor? Oh, Jesus, coisa linda. E aí eu fui ficando ali, ajudando no que eu podia, né? Mas teve uma situação que chegou uma pessoa, sabe? Meu Deus, eu oro por ela até hoje, mas Deus me fez ser intercessora, né? Mas só ficar realmente em oração. E ela com uma vida muito difícil, muito atribulada, né? E ela chegou e ela não tinha nada, gente. Não tinha nada. E ela meio que fingiu, né? Eles falam que é uma internação social, que a mãe dela morreu, ela ficou sozinha. Acredito que ela tá num quadro de depressão, né? Precisa ser cuidada ali com... Mas ela inventava algumas coisas, né? Inventava quando que tinha coisas assim que não tinha, né? Da saúde. E os médicos, eles conhecem quem tem. Lá eles fazem ressonância, né? Tomografia, fazem tudo. E fizeram tudo com ela para descobrir, ela não tinha nada. E foi assim um processo, né? Um dia que eu fui orar por ela na cama, nesse dia, eu não me preparei, né? Eu fui lá, orei, fiz a oração, mas no final vi tudo preto, eu ia cair ali no chão, mas eu finalizei a oração e fui para minha cama. E ali eu caí. E ali Deus falou comigo que não são todas as pessoas, né? A gente precisa se preparar e ficar intercedendo. E essa foi uma das pessoas, foi um aprendizado também para mim, né? Mas assim, a gente vê de tudo, né? Dentro dos hospitais, gente, de tudo. É um lugar muito triste, né? Que a gente não quer estar ali. A gente não quer estar ali. Mas eu vejo a minha internação como, sabe? Foi uma resposta de oração, porque eu precisava saber o que eu tinha, precisava fazer esses exames para ver como estava, né, a situação das minhas pernas. Eu realmente tenho problema de circulação sério. E que eu achava, né? Pensava, poxa, realmente, toda vez tendo isso. E aí, onde começaram a pesquisar e descobriram que realmente eu tenho uma doença chamada trombofilia, né? Que é uma doença que eu preciso tratar a vida inteira, a partir de agora, né? Que eu descobri. Sendo que existe uma medicação que eles precisaram adaptar, né? O meu sangue. Então, toda vez eles estavam adaptando essa medicação, esse período que eu fiquei, por isso que eu fiquei esses 25 dias também, para adaptar essa medicação para me proteger, né? Inclusive, eu vou voltar, vou fazer revisão, né? Vou fazer um tratamento contínuo. Mas, para honra e glória do Senhor, eu tô viva. O que eu vejo, né, com tudo isso, foi necessário, sabe? Eu ficar nessa internação, passar esse processo. Tudo existe, né, um porquê. E foi necessário para mim poder descobrir isso, para mim ter a medicação certa. E hoje eu tomo essa medicação certa, né? Que a outra medicação que eu estava tomando não me protegia.
porque eu tinha essa condição genética, né? É uma condição genética onde eu tenho mais facilidade a ter a trombose. Meu sangue, ele coagula mais rápido. Então, eu preciso sempre estar tomando esse anticoagulante para poder afinar, digamos assim, o sangue, né? Então, foi descoberto, né? Não é uma coisa que eu causei, é uma coisa que eu já trago na minha genética. Meu pai tinha muitos problemas, né? Teve problemas do coração, penoso também, né? Minha mãe morreu de infarte, né? Fulminante. Então, assim, história. Minha irmã teve um AVC, então nós temos históricos, né? Não de trombose, mas de circulação, né? Tudo é circulação. Mas tô aqui para louvar, agradecer a nosso Deus. Sim, porque não é só nas horas difíceis, nas horas fáceis que a gente tem que louvar e adorar. É nas horas difíceis também. Confesso que tinha dia que era difícil demais para mim louvar, com aquelas dores todas, né? A gente se pegar ali preso numa cama de fralda, não é fácil, gente, não é fácil não. Mas tinha hora que vinha assim, não, é adorar quando Deus não responde. Na verdade, Ele estava me respondendo, mas eu achava que não estava. Mas mesmo assim eu adorava, mesmo sem entender. Mesmo assim eu falava, não, Senhor, isso aqui é o que eu preciso carregar, é a minha cruz, então eu vou. Só me sustenta, me ajuda. E esse testemunho é para trazer, né, de contar um pouquinho aqui o que eu passei, mas trazer para você, talvez você tá aí passando também certa situação. Não deixa de adorar ao nosso Deus, peça a Ele entendimento desse processo que você está passando. Para tudo existe um porquê, né? Esse foi o meu porquê. Eu precisava passar por isso para poder descobrir realmente o que eu tinha, né? E eu tô aqui, tô viva ainda. Existem coisas que Deus precisa fazer na minha vida e através da minha vida. Se você está assistindo, mesma coisa para você. Se você está aqui ainda, é porque existe ainda propósito na sua vida. Deus quer te usar, Deus quer fazer algo. E através aí desse teu processo que você está passando, não vai ser para te matar, acabar com você, vai ser para te fortalecer, vai ser para você ser usada para ajudar outras pessoas. Eu sempre assisti a isso, né? Eu gosto muito de assistir também coisas aqui que fortalece a gente, né? E agora eu tô sendo usada aqui para trazer essa mensagem também. Uma mensagem simples, mas compartilhando aí mais um testemunho, né? Para honra e glória do Senhor. E é isso que eu queria passar aqui para vocês no dia de hoje. Continua firme, Deus é contigo, Deus não se esqueceu de você, não se esqueceu de nós. No processo é doloroso, mas é um processo, você está passando, você não vai permanecer. Você está passando até chegar no objetivo que Deus quer para você, para nós, né? Na minha mente eu achava, não, acho que é o meu fim. Mas para Deus pode ser só o começo, né? Para Ele não tem essa coisa de condição. O que para o humano acha que é impossível, para Ele é muito possível. E muitas vezes a gente esquece, né? Que Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte. Quantos milagres Ele fez e Ele ainda faz em nosso meio. E às vezes a gente realmente é botado à prova, né? Para ver, não, eu quero ver se ele realmente tem essa fé, se ele crê de verdade.
E isso tudo para mim foi para fortalecer a minha fé nele, sabe? Ai, eu sou muito grata. E que mais uma oportunidade, né? De estar aqui, de poder cuidar também da minha filha. Eu não sei até quando, né? É ele que sabe. Mas eu louvo e agradeço por essa oportunidade. E sou grata a cada minuto, né? Cada minuto por todas as coisas que ele fez, que ele faz. Tinha também uma pessoa que entrou lá, que ela estava com efizema pulmonar, né? Ela fumava bastante, teve complicação no pulmão e ela puxava a respiração e não vinha. Eu via ela passando mal, né? Tentava acalmar, mas a condição no pulmão dela estava crítico. Mas graças a Deus ela se recuperou, teve alta antes de mim. Mas eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, a gente tem o ar que é de graça pra gente respirar, ó, a gente tá respirando e a gente valoriza isso. Porque se ele quisesse, hoje mesmo, não, acabou, tirar o nosso fôlego de vida, né? Mas se não chegou é porque ainda não é o momento. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe do nosso momento, da hora de cada um de nós. Mas o que a gente vai fazer nesse tempo? Nesse curto tempo, né? A gente corre tanto para lá e para cá. A gente tá tão apressado nos dias de hoje. O que a gente faz nesse período? Nesse caminhar, nesse caminho? Para refletir, né, pessoal? Mas é isso. Para honra e glória do Senhor, estou aqui. E voltar as mensagens, né? As mensagens aí. E eu estou muito feliz, muito contente por essa oportunidade. E eu louvo a Deus e agradeço, né? Pela sua vida também. Que Deus continue te abençoando. Que Deus te guarde. Restaure o que precisa ser restaurado. Deus seja contigo. Em nome de Jesus. E bora, né? Bora fazer o que precisa ser feito. Deus abençoe, pessoal.